barriga eu tenho também. Ela pega um resfriado, eu pego também. Mas, enfim, desculpa aí, porque vai ficar esse barulho feio, né, na gravação. Pois, bem-vindos e bem-vindas, né? Nós estamos aqui nesta quinta-feira, 13 de maio, para a gravação de mais um encontro assíncrono, só que dessa vez de forma especial, porque algumas pessoas conseguiram ficar ao vivo aqui com a gente. Então, talvez, vou logo avisando aí a quem vai assistir a gravação, talvez a gravação fique um pouquinho mais longa, porque quem está aqui comigo na sala vai ter a oportunidade de fazer perguntas ou de trazer reflexões, e aí isso pode deixar o vídeo um pouquinho mais longo, mas acho que isso não é problema, né? Muito pelo contrário, é ganho, porque a gente tem mais oportunidade de diálogo e de reflexão. A gente vai começar, gente, essa aula falando sobre avaliação parcial 2. Você vai dizer assim, misericórdia, crê em Deus Pai, acabou de sair da semana de AV1, ainda tem professor que ainda está corrigindo, e essa daí já vem falar em prova de parcial 2. E aí, calma, não criemos pânico. A ideia da gente já estar falando agora sobre a parcial 2, gente, é para que a gente possa fazer a atividade na paz, na calma, na tranquilidade, porque é uma atividade que só vai ser cobrada de vocês em junho, tá bom? Daqui a um mês, aproximadamente, né? 3 semanas e alguns dias. Eu vou deixar ela logo proposta hoje, que é para que vocês possam se organizar, possam, então, fazer com muita tranquilidade e, principalmente, não percam o prazo, né, que é uma coisa super importante. Então, como que vai ser a nossa avaliação parcial 2? Atenção, eu vou deixar para vocês, a partir das próximas semanas de aula, né, na verdade, hoje, eu já vou estar deixando o primeiro vídeo, e aí semana que vem vai ter outro, e na outra semana vai ter outro. Então, nós vamos ter 3 indicações de documentário ou filme para que vocês possam ver. A gente não vai fazer prova, a gente não vai responder questão objetiva, a gente vai sair um pouquinho disso e a gente vai tentar atrelar, a gente vai tentar ligar o lúdico, a arte com o nosso conteúdo. Então, eu tenho a proposta de que vocês assistam hoje um documentário, que é um documentário bem bacana sobre a criação dos cursos de Direito no Brasil, e aí vocês vão poder fazer em duplas, individualmente ou em trios, tá certo? A resenha crítica de cada um desses filmes ou documentários que eu vou deixar para vocês. Então, ao todo, são 3. Essa semana eu vou estar deixando o primeiro. Você vai assistir quando você quiser, quando você achar que é mais oportuno aí dentro do teu tempo. O importante é que você tenha conseguido ter assistido tudo, né, e feito as resenhas até o dia 3 de junho. O dia 3 de junho vai ser a data, tá certo, de envio dessas resenhas. Todos vamos fazer os 3, tá bom? Toda semana você vai ter esse compromisso de assistir a nossa aula, assistir o nosso conteúdo, e em seguida, no final de semana, quando você tiver mais tempo, assistir o documentário ou o filme que tem uma relação próxima com o que a gente vem discutindo. O documentário de hoje, ele é bem curtinho, se não me engano, ele vai ter 30, 40 minutos. Foi um documentário produzido pela Câmara dos Deputados, há alguns anos atrás, acho que tem uns 3, 4 anos, sobre a criação dos cursos de Direito. É bem interessante, é bem bacana. Na semana que vem, né, na semana que vem a gente vai começar a trabalhar, a gente vai falar sobre culturalismo jurídico e já vamos começar numa nova etapa da nossa disciplina. Vocês sabem que o nome da nossa disciplina é História do Ceará e do Direito no Brasil. Só que até agora a gente só está falando sobre história do direito, né? Então, é chegado o momento, estamos nos aproximando, então, das discussões a respeito da história do Ceará. E aí, a partir da semana que vem, a gente já começa essa discussão sobre a história do Ceará, e aí vocês vão ter um filme para assistir com relação às discussões que a gente vai começar a fazer sobre a história do Ceará. E aí é um documentário muito legal, muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, sobre a questão do Caldeirão, né, de Santa Cruz, o movimento do Caldeirão, e vai ficar à disposição de vocês. Eu sempre vou deixar, agora, daqui a pouquinho, quando eu for postar o vídeo dessa aula, eu já deixo disponível para vocês também o link, acesse aqui o documentário, o vídeo da semana,
tá bom? E vou deixar também para vocês o modelo da resenha crítica, para que, né, acho que para muitos talvez seja a primeira experiência na escrita desse tipo de trabalho, então já vou deixar para vocês bonitinho o modelo, para que vocês, né, façam de acordo com as orientações que já vai estar lá para vocês de modelo. E aí vocês elejam como vocês queiram fazer. Quiser fazer individualmente, beleza? Se quiser fazer em dupla, beleza? Se quiser fazer em trio, pode também. Só não podemos fazer trabalhos com alunos de outros turnos. Então, o pessoal da manhã pode fazer dupla, trio com o colega da manhã. A mesma regra vale para o pessoal da noite, tá bom? Diga lá, Olival. Boa tarde. Eu tinha uma dúvida a respeito desse trabalho. Você vai enviar separadamente, por exemplo, a senhora vai deixar esse hoje, a gente faz a resenha desse e envia, e outro, só basta um da equipe enviar, ou tem que ser os três, por exemplo, se for em trio ou em dupla? O envio é dia 3 de junho. Ótimas perguntas aí do Olival, que aí já vai ficando bem claro para todo mundo, né? Ó, gente, dia 3 de junho. Ah, Francisca, mas eu já fiz, eu já assisti no final de semana. Eu não posso mandar logo para me livrar? Não. Guarda aí, segura aí. O dia do envio vai ser dia 3, né? Para que vocês façam com calma, façam tendo a oportunidade de rever correção gramatical, margens, tudo aquilo que a gente vem conversando. E do mesmo jeito que a gente fez as outras avaliações, né, que foram em dupla e tudo mais, permanece a mesma regra para essa. Vocês vão fazer o envio para mim dessas resenhas em PDF e vocês vão enviar através de apenas um dos integrantes da equipe, ou da dupla, né, se não tiver sido trio. Então, só um envia. Daí a importância, né, de colocar o nome bem direitinho de todos os integrantes, com o número da matrícula, como vocês fizeram agora na AV1, tá bom? Dia 3, vocês me enviam, vocês têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 3 para fazer o envio. Combinado, pessoal? Professora, mas é uma resenha para cada vídeo ou é uma resenha para os 3 vídeos junto? É uma resenha para cada vídeo. Por isso que eu vou deixar o modelo para vocês, porque dentro do modelo já vai estar separadinho, sabe? Filme 1, e aí o espaço para que vocês façam, né, as considerações, filme 2, então vocês vão só preencher esse modelo que eu vou deixar, até porque, como cada um deles vai falar sobre questões diferentes, eu acho que ia ficar complicado conseguir sintetizar tudo isso num texto único. Por exemplo, esse documentário que eu vou deixar para vocês hoje tem uma relação muito clara com a questão do bacharelismo liberal. Semana que vem não vai ter nada a ver com bacharelismo liberal, já vai ser uma questão muito, muito próxima da história do Cariri, da história do Ceará, história do Nordeste, é um fenômeno político-cultural que nem relação direta com o direito não tem. Então, ia ficar, né, complicado fazer um texto abrangendo tudo isso. Então, por isso, separadinho, vai ter um espaço para cada filme, para cada documentário, tá bom? Ah, tá bom. Então, quer dizer que guarda, aí faz o outro, guarda, faz o outro, guarda, e no dia 3 envia tudo, é isso? É em Deus, exatamente. Desse jeito. Tá, obrigado. Pessoal, então vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês uns slides que eu preparei para esta semana, para essa nossa aula, e a gente vai, então, começar a conversar sobre... Na verdade, não é começar, que a gente já falou um pouco sobre isso na nossa última aula de conteúdo, mas a gente vai dar continuidade a isso. Vocês estão visualizando o slide? Sim, professora. Sim, né? Beleza. Tá, então vamos nós. Nós conversamos, gente, em semanas anteriores de aula, que toda a questão, né, que vai envolver o final, né, do período absolutista, vai ter a ver com um movimento histórico, filosófico, né, um movimento de ideias que a gente chama de iluminismo. Né? E a gente viu que essa filosofia iluminista de base burguesa, ela tem na sua essência, especialmente na sua origem francesa, um caráter revolucionário. Né? O que é que o iluminismo pressupõe?
se não é uma mudança estrutural no tipo de sociedade que nós tínhamos até então em toda a Europa. Né, uma sociedade absolutista, uma sociedade estamental, uma sociedade em que não é possível a mudança de classes, uma sociedade que está pautada na figura do rei, do monarca, né, e que esse sujeito reúne ali diante de si, a partir de uma justificativa espiritual, todo o domínio, toda a possibilidade de exercício de poder sobre os seus subordinados, sobre os seus súditos. E aí a gente vai vendo que na medida em que a Idade Média, né, caminha ali para seu final, na medida em que as invasões bárbaras passam a se tornar menos comuns, na medida em que as relações sociais passam a ser mais estáveis, na medida em que as trocas comerciais vão sendo reavivadas, né, entre os burgos, né, ou seja, aquelas cidades medievais, e essas cidades elas vão crescendo, nós vamos observando que essa classe de comerciantes, né, que eram chamados de burgueses, já que viviam nos burgos, né, eles vão ganhando cada vez mais importância econômica, cada vez mais importância nessa realidade, e vão acumulando cada vez mais capital, de tal forma que, em um determinado momento, essa autoridade do rei passa a incomodar bastante esses burgueses, porque eles pensam que, né, eles partem do pressuposto de que eles gostariam de exercer o poder, de poder influenciar as decisões da sociedade, de também ocupar espaços importantes no cenário político, econômico, social, para além dessa função de comerciantes. E é nesse contexto, gente, que nós vamos ver, então, o nascimento dessa filosofia iluminista. Essa filosofia iluminista é o conjunto de ideias, portanto, que começa a teorizar, através de princípio, né, como que seria, então, uma sociedade ideal, uma sociedade mais justa, né, uma sociedade melhor para se viver do que aquela que, então, estava estabelecida. Então, o iluminismo, por isso, vai colocar o homem no centro de todas as coisas, né? A gente estava num contexto de teocentrismo, a gente vai viver um contexto, então, de antropocentrismo, né? Sai Deus do centro de todas as coisas, a preocupação do homem não deve ser mais a salvação da sua alma, imaginar que a felicidade você deve guardar para a sua próxima vida, esse momento aqui é um momento de labuta, então retira-se isso, e o iluminismo, ao colocar o homem no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, ele vai se preocupar com esta vida, ainda aqui nesta terra, né, nesta dimensão, e vai dizer que é possível que essa vida seja melhor a partir do fato de que a gente reconheça que todos os homens são iguais. E se todos são iguais, todos devem ser livres. E se todos são livres, todos devem fazer de tudo para conviver de forma harmoniosa, solidariamente. E essa filosofia, na medida em que vai sendo devidamente aprofundada, estudada, né, a gente sabe que existem grandes expoentes do iluminismo, né, tem o John Locke, tem o Rousseau, o Montesquieu, enfim. A gente vai ter ali uma série de embasamentos teóricos que vão cada vez mais incutindo nas camadas intelectuais essa ideia de que esse poder monárquico, esse poder absolutista, ele é nefasto. Então, o iluminismo nasce nesse contexto como um movimento revolucionário. A gente quer mudança. Isso, na França, vai acontecer de forma muito exitosa a partir do movimento da Revolução Francesa, em que a gente vai assassinar os monarcas, em que a gente vai estabelecer, então, uma nova sociedade, uma nova estrutura, não é uma mudança só na superestrutura, né, mas é uma mudança na estrutura dessa sociedade que deixa de ser estamental e passa a ser uma sociedade de classes. O mesmo movimento revolucionário acontece na Inglaterra, claro que com impactos, né, que conseguiram ser um tanto quanto minimizados a partir da ideia de um déspota esclarecido. Essa Revolução Francesa vai servir de base para movimentos revolucionários que acontecem fora da Europa, exemplo disso, né, o movimento de independência dos Estados Unidos. Então, é um movimento caracteristicamente revolucionário, com exceção do
iluminismo que vai chegar até Portugal, né? Portugal vai abraçar essas ideias a partir, especialmente, do Marquês de Pombal, mas observando com muito cuidado. Não há interesse numa mudança de estrutura, não há interesse que seja um movimento revolucionário, não há interesse que a gente deponha esse rei, mas existe interesse de que haja uma modernização desse Estado português. Portugal começava a iniciar um período político e econômico de declínio em relação às potências da França e da Inglaterra. Portugal, que tinha sido destaque, né, no século XVI, XVII, especialmente a partir dos descobrimentos, né, da América, ele agora, no século XVIII e XIX, ele vive um período de declínio, especialmente por ser um Estado que estava muito envolto de uma tradição religiosa, de um caráter profundamente teocêntrico, que levava à existência de uma aristocracia muito inútil, a palavra é essa, né, que não desenvolvia algo de fato relevante para o desenvolvimento daquele Estado. Então, por isso que uma das primeiras coisas que o Marquês de Pombal vai fazer, né, ali quando é trazido para primeiro-ministro do Dom José, é justamente garantir uma mudança dos estatutos da Universidade de Coimbra, porque a gente precisa formar novas mentalidades, uma mentalidade que esteja alinhada a essa nova ideia, que é a ideia da modernidade trazida pelo iluminismo. Então, tudo isso é só revisão, a gente já conversou em aula passada sobre isso, é só para que a gente crie aqui um liame, né, uma cola, para o que a gente vai trazer a partir de agora. E o que a gente vai trazer a partir de agora é a questão do liberalismo, né, o iluminismo, essa filosofia, né, que está pautada no antropocentrismo, nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que atendem ao interesse da burguesia, né, a burguesia que tinha interesse de ascender ao poder, interesse de comandar as decisões políticas do país, mas que não podia fazer isso, porque até então, de forma sagrada, isso era um direito do rei. Então, esse movimento revolucionário, na medida em que ele avança, ele se penetra, ele vai penetrar no aspecto econômico. E a gente vai propor, portanto, um novo modo de produção. Qual era o modo de produção típico dos governos absolutistas? A gente estava ali num contexto de feudalismo. Quando a gente vem para a formação desses estados modernos, para esse período iluminista, aí a gente vai ter, então, uma outra forma de produção, que é o embrião do capitalismo, que é o liberalismo. Essa ideia dessa liberdade, né, já que todos somos iguais, já que a igualdade deve ser garantida para todos, então, ótimo. Isso deve estar também no aspecto econômico, as pessoas devem ser livres, né, para trabalhar, para enriquecer, para prosperar, e nesse sentido, né, nós vamos, inclusive, poder mudar de classes, na medida em que, através do trabalho, eu acumulo capital, eu posso sair de uma classe baixa para uma classe alta. Então, aquela sociedade estamental, típica do absolutismo monárquico, ela não vai mais, então, existir. E esse liberalismo, pessoal, que vai ser a base de produção, então, desses estados modernos, da França, da Inglaterra, do próprio Portugal, que ao abraçar o iluminismo, mesmo de forma reformadora e não revolucionária, pretende, né, que a gente, que o Estado se modernizasse através desse novo modo de produção. Esse liberalismo, ele vai tentar ser implementado no nosso país. Então, a grande questão que a gente precisa pensar para poder refletir sobre o liberalismo no Brasil é a gente lembrar essa citação aqui do Volckmann, né? É importante ter em vista a clara distinção entre o liberalismo europeu, que foi uma ideologia revolucionária, né, articulada pelos setores emergentes, ou seja, os burgueses, lutando contra esses privilégios da nobreza, e a diferença que é o nosso liberalismo, o liberalismo brasileiro, que vai estar sendo utilizado, na verdade, para atender aos interesses das oligarquias locais, dos grandes proprietários de terra, vinculados ao monarquismo.
Então, daí você vê o quanto o nosso liberalismo ele é complexo e ele é diferente do liberalismo raiz, digamos assim, né, do que nasce lá na Europa. Um primeiro resultado do liberalismo como fruto do iluminismo na Inglaterra é justamente o fim das monarquias. No caso do Brasil, esse liberalismo ele vai servir de aporte, de base, para um governo monárquico. Tanto que nós vamos ser a única colônia, né, da América Espanhola, do que hoje a gente chama de América Latina, que após a independência vai optar por um governo monárquico. Então, isso já diz muito a respeito do tipo de liberalismo que a gente está falando aqui. Então, se o liberalismo francês, inglês, né, estadunidense, ele é revolucionário, e se o liberalismo português ele é apenas reformador, a gente pode dizer que o liberalismo brasileiro foi, então, um liberalismo fajuto, um liberalismo fake. A apropriação de um conjunto de ideias que, na verdade, né, era apenas do ponto de vista retórico, servia ali para nos colocar no status de uma nação moderna, independente, mas que servia, na verdade, como aparato, como base, para a manutenção dos privilégios daquela elite dominante, daquela elite local, que desde o período colonial já tinha muitos privilégios, já tinha essa importância e que não estava disposta a abrir mão. Então, até aqui, gente, tranquilo? Tá claro? Tá tranquilo. Por mim tá, professor. Pronto. Então, vamos lá. O Décio Sais, ele faz essa advertência, né? O liberalismo político das oligarquias, é o nosso, né? Dessas oligarquias agrárias, fundava-se numa concepção de democracia representativa sem nenhuma relação com a representatividade da vontade popular. Ao contrário, é uma concepção elitista que nega às massas incultas a capacidade de participação no processo decisório e atribui aos homens letrados a responsabilidade do funcionamento das instituições democráticas. Olha como é interessante estudar história, né? Aquilo que a gente vem conversando desde a primeira semana de aula, que a gente estuda história como quem a gente dirige, né? Se você dirigir aí, para quem dirige, ou pilota, né, moto, você está aqui, e você só olha para frente, você não perde um minuto do teu tempo para olhar o retrovisor e ver o que é que está acontecendo atrás, você sabe muito bem que a chance de que você provoque ou seja vítima de um acidente, ela é muito alta. Então, a história é esse retrovisor. A gente está indo para o futuro, a gente, obviamente, sabe que esse passado não vai se repetir, a história não é cíclica, beleza, mas estar atento a esse olhar para o passado, verificar esse retrovisor, dar uma olhada aqui no que é que está acontecendo, no que foi, é de fundamental importância para que a gente compreenda melhor o presente e possa prospectar o futuro. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque esse imaginário aqui, gente, que foi construído a partir dessa visão de como o iluminismo, como a filosofia iluminista chegou até nós no Brasil, ela está, em alguma medida, presente no nosso imaginário até hoje, né? Quem nunca ouviu alguém comentar algo do tipo: o Brasil não vai para frente, um monte de ignorante. Ó, esse povo analfabeto vota de todo jeito, o pessoal não é um pessoal ignorante, essas massas incultas, elas chegam lá, dá qualquer R$50 e vota, eles não sabem. Isso é algo que, em alguma medida, ainda é possível de ser percebido, né, em discursos contemporâneos. Ou ainda, como é que o Brasil pode ir para frente? Como é que a gente pode ser uma nação rica, próspera? Se o pessoal vota em político, o cara não tem nem nível superior. O cara é um ignorante, é um analfabeto. A gente devia ter uma reforma eleitoral, a gente devia ter uma mudança na legislação do país para garantir que só pudesse ser candidato quem tem nível superior. Aí, e mais ainda, se as pessoas tivessem nível superior em direito,
É muito importante esses políticos saberem ciência jurídica para que eles não façam leis equivocadas. Gente, isso é tão comum no imaginário do nosso país que em alguma medida está garantido até através da nossa legislação. Você sabe que no nosso país o voto é obrigatório, mas ele é facultativo se o sujeito é analfabeto. Então, será que essa pré-noção, que esse pré-conceito de que a participação política ela não deve ser para todos, de que somente uma classe elitizada, intelectualizada é que deveria, então, conduzir os rumos do país, será que isso não é fruto desse contexto histórico bem diferente do que foi construído na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, em que a gente tem um movimento revolucionário em que as camadas populares fazem parte, em que lutam por essa mudança de Estado, em que, em alguma medida, se inserem dentro da configuração dessa nova sociedade que deixa de ser estamental e passa a ser uma sociedade de classes. No caso do Brasil, a gente abraça essas ideias iluministas, já com um caráter reformador, porque a gente já recebe a partir de uma herança lusitana, a gente abraça essa perspectiva liberalista, porque nós precisávamos nos configurar como Estado moderno, como nação independente, e no século XIX, esse modo de produção, ele se transforma em preponderante, em hegemônico, para os países que desejam ocupar, né, posição de autonomia no cenário internacional, mas nós fazemos isso o tempo inteiro, deixando de fora, deixando de lado qualquer possibilidade de participação popular. E isso é muito interessante, para que a gente possa pensar a própria ideia de nação, né? Será que nós podemos ser considerados uma nação? O Brasil é de fato uma nação, no sentido filosófico e ideológico do que o termo propõe? Aí eu deixo até uma leitura complementar para vocês, para quem quiser aprofundar nas férias, de repente, o pessoal que gosta mais de ler. Leiam o Eric Hobsbawm. Eu estou vendo aqui para ver se ele está pertinho, que eu já mostrava a capa para vocês, né? O Eric, achei, vou pegar aqui, só para mostrar para vocês, até porque não é um livro tão caro, não, e vale muito a pena a leitura. O Eric Hobsbawm, gente, que é um dos principais teóricos, né, do século XX, ele escreve esse livro aqui, Nações e Nacionalismos, desde 1780, Programa, Mito e Realidade. Então, quando o Eric Hobsbawm ele vai discorrer sobre o que é nação, né, ele até começa dizendo que é extremamente difícil a gente conseguir conceituar o que significa isso, né? É algo que todos nós, a gente, quando alguém fala nação, você não para muito para pensar, você já entende o que a pessoa está querendo dizer, você sabe que se trata de um Estado independente, mas você não consegue, muitas vezes, dar um conceito, né, para tanto. Oi. A senhora pode botar só um slide para mim bater uma foto, por favor? Voltar, tu diz? Isso. Tá. Só Eu vou deixar para vocês, viu? No Unileão Digital. Fica à vontade para fotografar, mas eu vou deixar para vocês. Professora? Obrigado, pode passar. Não, era só eu vendo esse pensamento de Décio. Eu vendo esse pensamento de Décio, do escritor acima, né? Ele não condiz com aquela, no capítulo 3 de Antônio Rock, não, o nome dele, de Volkmann, né? Isso. Que ele diz que a preocupação da elite seria deixar metade da população escravizada e a outra, como é que se diz assim, sem conhecimento algum. Deixá-las, como se diz no grosso modo, deixá-las burras mesmo, sem precisar de seus direitos, saber suas, né, digamos assim, os direitos que nós temos hoje, né, da participação política. O intuito da elite seria deixar a parte escravizada e a outra parte desinformada mesmo, sem saber de nada, né? Vou aproveitar esse seu comentário para falar sobre outro livro que eu acho que vale super a pena ler. Gente, vocês devem estar achando, e é bom que estejam achando isso, porque se vocês estiverem achando isso, a gente está indo no caminho certo. Que vocês têm muita coisa para ler, muita coisa para fazer, e que vocês estão ficando, assim, bem atarefados.
Então, parece que vocês estão muito atarefados agora no primeiro semestre, mas a coisa só tende a piorar, né, na medida em que os semestres vão avançando. Nossa, Francida, que consolador, mas é verdade, isso é ótimo, porque é aquela preparação que a gente tanto fala, né, para os índices de, enfim, de aprovação que a gente deseja. E aí, isso que tu comentou, o José Murilo de Carvalho fala aqui, gente, cidadania no Brasil, o longo caminho. Porque aqui é tão difícil, né, que a gente implemente, que a gente garanta, né, de forma real, a ideia de cidadania no nosso país. O cidadão, aquele sujeito que participa das decisões políticas. O cidadão, aquele sujeito que goza de direitos. O cidadão, aquele sujeito que cumpre seus deveres. Por que isso é tão difícil no nosso país? Aí a gente dá uma olhada nesse retrovisor. E a gente observa que é extremamente difícil que a gente consiga formar cidadãos em um país que nasce configurado em um caráter de exclusão, não de participação, não de efetivação de direitos. Então, muitas explicações para fenômenos contemporâneos nós só vamos conseguir encontrar olhando para esse passado, entendendo que não foi o acaso, não é um mistério, não é, nossa, nunca poderíamos prever. Não, foi intencional. É um projeto, houve um planejamento para que essa participação não acontecesse. Se a gente compara o processo de independência dos Estados Unidos, por exemplo, com o processo de independência do Brasil, a gente vai ver que diferença abissal, pelo fato de que nós não temos, então, no nosso país, essa ideia de nação, de formar uma nação, todas as camadas, todos os sujeitos que compõem essa colônia, unidos no intuito de uma independência. O que a gente vai ter em 1822 é uma formalidade política. Tanto é, gente, que onde já se viu? A gente quer ser independente, faz aquele meme, né? O que queremos? Aí, ser independente de Portugal, né? O que vamos fazer? Manter um rei português no nosso trono. Olha que loucura isso, que independência é essa? Que é o meu antigo opressor que vai governar. Que loucura é essa? Não é um nativo. Não existe a ideia de uma família real brasileira. Não. A gente continua olhando para o externo, né? Para o alienígena. Então, são características muito peculiares, né, nesse contexto de formação da nação, da independência do Brasil. O Carlos Guilherme Mota, gente, se vocês tiverem, já dei 3 indicações para vocês, né, já falei do Eric Hobsbawm, já falei do José Murilo de Carvalho, né, nesse Cidadania no Brasil, e agora eu vou deixar a indicação do Carlos Guilherme Mota. Ele é ótimo para falar sobre essa questão de como se deu o processo de independência do Brasil, né? E uma coisa que ele deixa muito clara, que é essa citação que eu trouxe aqui para vocês, é que não existia um Brasil, essa ideia que a gente tem hoje tão clara, né? Quando alguém fala Brasil, a gente visualiza um mapinha já na nossa cabeça, né? Região norte, sul, bababá. Não, né? Na verdade, o que existia no século XIX, né? No final do século XVIII, eram vários Brasis. Né? Esse território, que era então uma colônia portuguesa, tinha costumes, tinha peculiaridades muito diferentes. Não havia nenhum elemento, né, que congregasse. Tanto que vocês dão uma olhada, gente, olha o que aconteceu na América Espanhola, né? A gente olha para Chile, Argentina, Peru. Você vê que são países pequenininhos, porque na medida em que foram acontecendo os movimentos de independência, não se conseguia ali abranger territórios gigantescos pela falta de uniformidade mesmo dos interesses políticos. Então, foi se configurando, né, estados pequenos. O Brasil, ele vai ser um país de proporção continental, mesmo após a independência, essa colônia portuguesa vai conseguir se configurar como um país por conta, e aí entra a chave da nossa questão, da nossa aula de hoje, dos bacharéis em direito. Porque, ao contrário da nossa América Espanhola, né, a gente tinha uma elite muito coesa. Por mais que existissem vários Brasis, né, várias províncias com costumes, dialetos muito diferentes,
mas havia uma homogeneidade ideológica entre os membros da elite. Tanto os sujeitos que compunham a elite das províncias do norte, como os sujeitos que compunham a elite das províncias do sul, tinham a mesma compreensão ideológica, filosófica, econômica de mundo. Por quê? Por quê, professora? Esses sujeitos eram quase todos enviados para Coimbra, ao contrário da América Espanhola, que já tinha universidade desde o século XVII. Portugal foi muito esperto nesse sentido, né? E proibiu a existência de universidades na colônia Brasil. E todos os sujeitos que eram membros da elite, eles iam para a Europa, a maioria absoluta para Coimbra, e passavam pelo mesmo processo de formação, e passavam por um processo muito semelhante de treinamento, e tinham o mesmo interesse, que era voltar para essa colônia e ocupar os principais, os mais relevantes espaços de poder. Logo, esses sujeitos não tinham interesse na independência, precisamos ser independentes, porque é uma situação muito confortável, muito cômoda. Isso vai deixar de ficar cômodo na medida em que a gente tem a vinda da família real para o Brasil, naquele contexto napoleônico, e que a gente vai ter um aumento muito grande de tarifas, especialmente nas províncias do norte, para manter os luxos da corte lá no Rio de Janeiro, e que a gente vai ter, então, toda uma complicação em torno de movimentos populares que começam, então, a se rebelar, especialmente nas províncias do norte, e toda essa conjuntura de questões acaba dando vazão para o início ali de uma insatisfação dessas elites locais, dessa elite local, né? Em Portugal, havia o interesse, né, de que o Brasil voltasse a ser mais submisso, mais subalterno, mas depois dessa experiência que se teve com a presença da família real aqui, isso já não era mais aceito por essa elite local. Então, é um momento o tempo todo ali formado por uma separação muito clara entre povo e elite, né? Então, pois não, alguém quer falar? E professora, é porque Djalma estava pedindo para a senhora aceitar ele. Pronto, acabei de aceitar. É quando a gente está com a projeção, né? Não, às vezes o Meet não deixa entrar automaticamente. Pois muito bem, gente. Por isso, gente, que nós vamos ter o seguinte, então, esse movimento de independência do Brasil, nós sabemos, portanto, fica bem óbvio, fica bem evidente por todos esses fatos, que não teve caráter revolucionário algum. Ele é uma continuidade de um movimento dessas elites insatisfeitas, desejam ter esse poder de forma independente dessa metrópole, né? Não queremos mais, nós podemos explorar por nós mesmos esse território, e aí essa ideia vai gerar, então, esse rompimento. Temos, então, um Brasil independente em 1822. Um Brasil que conseguiu manter esse território gigantesco, coeso, a partir desse treinamento que essa elite, desses papéis, desses objetivos que acabavam sendo homogêneos, né, do norte ao sul do país, porque todos tinham uma mentalidade muito semelhante a partir do treinamento a qual foram submetidos lá na Universidade de Coimbra. Tanto é, gente, que depois de 1822, a primeira grande preocupação dessa elite local foi com a criação de cursos de direito no Brasil. Qual era a justificativa disso? Imagina só, nos tornamos independentes. Do que precisamos? Isso é um fenômeno tipicamente nosso, tipicamente Brasil. Você não vai ver isso na história dos Estados Unidos, do Chile, do Peru, enfim. Você não vai ver isso, mas aqui você vai ver. A gente precisa de faculdades de direito, a gente precisa de bacharéis em direito. Por quê? Porque são os bacharéis em direito que são os sujeitos mais aptos para ocupar as principais funções do Estado, né? São os bacharéis em direito, os intelectuais que nós precisamos para conduzir
esse projeto de uma nação, para que a gente possa se consolidar como um Estado moderno. E a ideia de que é o bacharel em direito o sujeito mais apto para isso é fruto da nossa herança Coimbra, né? Desde 1772, formando sujeitos para ocupar as principais funções, cargos do Estado. Então, a criação, o Falcão, né, vai colocar essa questão. A criação dos cursos jurídicos se confunde com a própria formação do Estado Nacional. Não, obviamente, do Estado que a gente gostaria de ter tido, né, que poderíamos ter tido, mas com certeza o Estado que a elite dirigente tinha interesse de formar, que é basicamente um Estado em que essa elite conduz os destinos dessa nação, que afinal de contas os ignorantes, eles não têm capacidade de pensar por si próprios, né, é a ideia ali de um paternalismo. Você não é capaz de pensar, né? Você vai fazer bobagem porque você é um ignorante. Agora, a gente aqui, eu aqui, que sou intelectual, que tenho formação jurídica, eu sim tenho condição. Então, fica aí, me obedece, que eu sei o que é que eu estou fazendo, né? Seria trocando em miúdos um pensamento paternalista nesse sentido. É correto afirmar, né, o Carlos Guilherme Mota vai colocar, que os juristas e os letrados tiveram um peso decisivo na formação e consolidação do Estado e da nação no Brasil na primeira metade do século XIX. E fizeram isso de acordo com a visão de mundo que os anos em Coimbra lhes legou. Por que os anos em Coimbra? Porque esses sujeitos, essas faculdades ainda não existiam no Brasil em 1822. Então, todos os juristas que nós tínhamos no nosso país, naquele momento, em maioria, tinham sido sujeitos formados em Coimbra. Então, eles iam tentar, né, aqui, colocar em prática, conduzir esse Estado, construir essa nação, a partir dessa herança histórica coimbran. Né, isso é bem interessante, isso é bem importante, porque nos primeiros anos depois da independência, todo e qualquer brasileiro, praticamente, que tivesse o diploma de direito de Coimbra, quando ele voltava para o país, ele já voltava com um cargo certo, de juiz, de ouvidor, chefe de província, ministro, etc. Os principais cargos da nação. Vamos dar uma paradinha e dar uma olhada aqui no retrovisor. Veja se ainda não está no imaginário do brasileiro, da brasileira comum, a ideia de que os cursos de direito são muito importantes. Que se alguém chega para ti e diz, eu faço pedagogia, eu faço história, eu faço biologia, eu faço filosofia, você, legal. E alguém chega e diz, eu faço direito. Nossa, sério? Eita, ixi, esse curso aí é massa. Existe, sim, um imaginário ainda em torno dos cursos de direito no Brasil, né, de que são de extrema relevância, de que são superiores, né, de que reúnem ali uma elite intelectual pensante, né, para muitos a razão da escolha do curso de direito passou por esse imaginário. Não estou muito certa assim do que é que eu quero. Acho que é bom fazer direito porque tem tanto concurso nessa área, eu sempre vejo os bons salários assim, e sempre está tendo concurso para quem faz direito. A ideia de que o curso de direito garante, né, a ocupação dos principais cargos e funções dentro do Estado. A ideia de que o bacharel em direito, ele é naturalmente apto ao exercício das funções públicas. Isso é tão provado, gente, que se a gente for pegar os dados do TSE das últimas eleições, né, e se a gente for configurar isso nos últimos 12 anos, 14 anos, nós vamos ver que é algo que é comum, né, acontecer, de que os principais cargos do legislativo e do executivo continuam sendo ocupados por sujeito que tem formação jurídica. E é interessante a gente saber historicamente, né, para não achar que é coincidência. Olha só, um monte de advogado para ver como são as coisas. Não é o acaso.
é uma construção histórica que está no imaginário até de quem nunca passou na calçada do ensino superior, quem nunca teve a oportunidade, de repente, de estudar no âmbito da educação formal, não tem sequer o ensino básico. Mas como o imaginário é construído a partir das diversas representações do cotidiano, até essa pessoa que não tem não teve esse acesso à educação formal, ela passa, né, por essa compreensão de que o bacharel em direito, o profissional do direito. Então, é interessante, né, quando a gente reflete sobre esse bacharelismo liberal, pensar sobre isso. Então, o que seriam esses cursos de direito, né, que acabaram sendo criados ali em 1827? Independência do Brasil, 1822. Em 1823, a gente vai ter uma Assembleia Constituinte, né, que visa ali elaborar a nossa primeira Constituição. Isso é típico do iluminismo, né, a ideia de uma Constituição, de um código, um conjunto de leis escritas que vão determinar quais são as direções que o país deve tomar. O que é uma Constituição? É uma carta política. Uma Constituição é uma carta de intenções. Você abre a Constituição Federal de 88, cadê a minha? Acho que está no outro escritório, que aqui não cabe todos os meus livros, não. Mas a Constituição de 88, ela é uma carta política, de intenção, que vai te dizer que tipo de país que a gente pretende ter. Aí você abre lá, quais são os fundamentos? A democracia, o pluralismo político, o desenvolvimento nacional sustentável, a sociedade livre, justa, solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a dignidade da pessoa humana. É isso que está na Constituição Federal de 88, ou seja, política, escolha, né? O quanto que um processo é político, quando ele não é obrigatório, decisivo, ele parte do debate, as pessoas podem escolher. Então, a Constituição é uma carta política. Houve ali um debate na Constituinte e a gente tem, então, ali o resultado documentado, escrito, das escolhas que foram feitas para o futuro desse país, para o tipo de país que a gente quer forjar, o tipo de país que a gente quer ser. E isso é fruto do iluminismo, porque quando a gente estava no contexto do absolutismo, né, quando a gente estava no contexto da monarquia, o rei sou eu faço o Estado do jeito que eu quero. Hoje eu quero assim, amanhã eu quero assado, e nada a ver com isso, eu sou representante de Deus, enfim. E quando a gente está no contexto de liberdade, igualdade, então eu preciso de um documento, eu preciso de um conjunto de normas que deixam muito claro quais são os objetivos, os fundamentos desse país, para que todos, de fato, possam ser tratados em situação de igualdade, porque na dúvida é só consultar o que está na lei. Eu garanto isonomia na medida em que eu digo, independentemente de quem é você, a regra é essa, a regra é para todos. Então, como nós é tão prova de que nós tivemos influência do iluminismo, sim, que a primeira medida que a gente vai ter em 1823 é justamente uma Assembleia Constituinte para que a gente possa ter uma Constituição. Essa Assembleia foi desfeita, né, o Dom Pedro, vocês aprenderam isso lá no ensino médio, o Dom Pedro ainda tinha traços de absolutismo muito profundos, ele não queria essa intervenção toda dessas elites, e aí vem a cara do nosso país. Quem compunha essa Assembleia Constituinte? Quem é que ia opinar? Quem é que ia pensar sobre o futuro? Tem algum representante de camadas populares? É óbvio que não, né? Então é o país das elites. E o Dom Pedro estava disposto, então, a romper com isso para ter uma configuração de uma Constituição ao seu gosto, né? Que é a nossa Constituição outorgada, por isso que ela não foi promulgada, né? Ela foi outorgada, ela foi imposta em 1824. Sugiro que vocês deem uma lida nessa Constituição de 1824, lá no Papai Google, né? Você botar Constituição 1824, no Google, você vai para a página do Senado ou da Câmara, você vai ser direcionado para alguma delas e você vai ter acesso. E você vai ficar surpresa, se você não tinha lido antes, como em alguns aspectos ela é semelhante ao artigo 5º da nossa Constituição atual. Porque essa ideia do liberalismo, né, do direito de propriedade, o direito de igualdade, liberdade, está tudo lá. De forma profundamente hipócrita, porque como que eu estou garantindo isso num país em que a mão de obra é escrava? Mas mas o escravo não é gente, o escravo é coisa, o escravo é objeto, a gente está garantindo aqui na Constituição essa liberdade, essa igualdade para quem é sujeito humano, cidadão, que tem dignidade.
Ah, sim, tá. Então, veja que iluminismo, liberalismo para inglês ver, né? Ou seja, de fake news, de mentirinha só na retórica. Então, quem iria elaborar esse conjunto de legislações? É óbvio que os bacharéis em direito, por essa herança Coimbra, eles eram vistos sempre como esses são os sujeitos mais aptos. Então, a gente vai ter essa Constituição outorgada em 1824, passam-se 2 anos, em 1826 a gente vai ter ali as primeiras legislaturas, deputados, né, senadores imperiais, e esses sujeitos, eles vão começar a cada vez mais pressionar a existência de faculdades de direito no Brasil, né? Interessantíssimos os discursos dos nossos deputados lá nas assembleias, nos debates de 1826, né? Um deles diz assim: a gente não pode continuar a mendigar as luzes em Portugal, porque agora nós somos um país independente, a gente não pode mais ficar mendigando as luzes do conhecimento na Europa, a gente tem que produzir as luzes daqui mesmo. Em 1825, a gente vai ter, inclusive, um projeto, né, de curso de direito, que vai ser elaborado pelo Visconde de Cachoeira, que chegou a criar, inclusive, os estatutos, ou seja, o que hoje seriam as DCNs, né, as diretrizes curriculares do curso, quais disciplinas, quanto tempo de duração e etc. E esses estatutos do Visconde de Cachoeira, eles foram pensados para um curso de direito no Rio de Janeiro. O projeto não foi para frente, não se conseguiu criar, mas em 1827, quando foram criados os cursos de Recife, né, Olinda, melhor dizendo, e de São Paulo, aí esses estatutos que tinham sido criados em 1825, eles foram aproveitados. Ou seja, os cursos de direito eram espaços de poder que davam a credencial necessária para que o sujeito fosse, então, ocupar as principais funções de Estado, né? Então, desde 1823, ou seja, desde logo, a partir do momento que a gente se tornou independente, os cursos de direito já eram pensados, né, como uma alternativa para diminuir a dependência do Brasil em relação a Portugal, tirar os brasileiros da penosa necessidade de irem mendigar as luzes, né, nos países remotos. Nesse sentido, pessoal, esses cursos são criados de forma muito semelhante ao que a gente conversou nas semanas anteriores, nesse critério alienígena, né, de que as nossas normas jurídicas, a gente não tem autenticidade. Então, esses cursos de direito, eles nascem com um caráter pouco autêntico, porque esses estatutos, né, que foram elaborados ali pelo Visconde de Cachoeira, eles foram, basicamente, uma cópia dos estatutos de Coimbra. Né, eu já comentei isso com vocês em outras ocasiões, mas eu acho muito engraçado. Era de um jeito a preocupação em imitar Coimbra, né, que esses cursos parecessem com o curso de Coimbra, porque, afinal, no imaginário desses sujeitos, se fosse diferente, não teria qualidade, seria inferior, que até a forma de se vestir desses sujeitos imitava a vestimenta dos estudantes de Coimbra. Então, você imagina em Olinda, meu Deus do céu, 38 graus, 37 graus, e o pessoal de sobrecasaca de veludo, de cartola, de botas, para ir assistir aula na faculdade de Direito, porque é assim que o estilo de Coimbra acontece, né, nas aulas. A gente chamar os professores de lentes, né, da mesma forma que eles eram chamados em Coimbra, porque, afinal de contas, o mundo está todo embaçado. É a partir do momento que eu coloco uma lente, né, para quem usa óculos, que eu consigo enxergar com clareza. Então, o professor é essa lente que me permite enxergar. Tudo isso fruto de uma tradição, né, da Faculdade de Direito de Coimbra. Quando vocês estiverem, se for do interesse de vocês, né, era muito do meu. Eu estive em Coimbra 2 vezes, uma no período do mestrado, outra no doutorado, e eu não me canso, né? Não me canso de visitar a Universidade de Coimbra, o curso de Direito, a biblioteca, porque a gente encontra, gente, muitas das nossas raízes, até de cerimonial universitário. Por que é que a gente usa beca na colação de grau? Por que é que as cores que a gente usa são as cores que a gente usa para representar cada curso? Tudo isso tem uma profunda relação com a tradição coimbrã, né?
E ao considerar, né, ao refletir sobre isso, o Adorno vai dizer que esses cursos de direito, então, que nascem em 1827, um em Olinda, o outro em São Paulo, nasceram ditados muito mais pela preocupação da gente ter uma elite coesa, né? Ninguém pensou que alguém do povo pudesse ocupar uma cátedra, um espaço, jamais, né? A preocupação é formar juristas que continuem, né, ditando essas regras de um Estado que é dirigido aí por uma camada, portanto, superior. Veja o que estava logo no caput, né, dos estatutos que foram criados para regulamentar esses cursos de direito. Quem são os profissionais do direito? Homens hábeis para serem um dia sábios magistrados, peritos advogados, dignos deputados e senadores, para ocuparem os lugares diplomáticos e mais empregos do Estado. Então, esses são os bacharéis em direito. Por isso, toda essa tradição de arrogância, né, de distanciamento, essa é a crítica ao bacharelismo liberal, a esse conjunto de profissionais do direito que continua se mantendo muito distante do povo, né, da sociedade, que se coloca em posição de superioridade, que faz questão de mostrar um anel igual ao que o pessoal usava na Universidade de Coimbra, com uma pedra vermelha, um rubi luminoso, para que de longe as pessoas vissem, né, que ali está presente um doutor. É por isso que ainda se tem esse imaginário, né, no nosso país, me chame de doutor, me chame de doutora, porque eu sou um advogado, uma advogada. Então, isso não é fruto do acaso, isso não é mera coincidência, isso é resultado de uma tradição histórica, né, que me permitam dizer, inclusive, é bem negativa para a sociedade como um todo, né, porque vem reproduzindo interesses que beneficiam a uma parcela muito pequena da nossa população. E aí, gente, eu vou até deixar aqui para vocês, vou mostrar meu filho, né, meu primogênito, vou divulgar em primeira mão com vocês, é a minha tese de doutorado, que vai sair agora, mês que vem, pela Paco, como livro, recebi a capa hoje. Vocês estão visualizando? Eu acho que não, acho que eu abri o arquivo errado. Que trata justamente sobre essa questão toda, né, de que a gente acaba usando do direito para termos um compromisso muito particular de sucesso pessoal, esquecendo todo o compromisso com o desenvolvimento social, né, com a justiça social. Então, o livro vai ser lançado mês que vem, o assunto é esse que a gente está estudando aqui, né, o título é Da Tradição Coimbran ao Bacharelismo Liberal, como os bacharéis em Direito inventaram a nação no Brasil. Então, muito em breve, eu divulgo, né, mais detalhes com vocês. Gostei que só da capa, a gente demorou para chegar num consenso sobre como que seria, e espero que vocês tenham curiosidade, né, posteriormente, para fazer uma leitura atenta desse meu material. E vou dizer por quê. O Antônio Carlos Volckmann, a Lilian Schwartz, o José Murilo de Carvalho, o Falcão, o Adorno, o Carlos Guilherme Mota. Gente, eu estudei muito durante esses 4 anos do doutorado e eu encontrei em praticamente todos os autores sobre história do direito no Brasil a convicção de que o curso de direito de São Paulo, ele foi mais importante do que o curso de direito de Coimbra, do que o curso de direito de Olinda. O curso de direito de São Paulo formou a elite intelectual pensante, os sujeitos que foram ocupar as funções públicas, que foram ser políticos, enquanto que o curso de Direito de Olinda formou os cientistas do direito, os estudiosos do direito, o pessoal que se voltava mais para a escrita de jornais, de livros e tudo mais, retirando, então, um peso importante da Faculdade de Olinda, dessa história, dessa invenção da nação no Brasil. Isso nunca me convenceu muito.
E quanto mais eu estudava, mais eu ficava angustiada com isso, e quanto mais eu tinha a oportunidade de ir até Portugal e visitar a Universidade de Coimbra, mais documentos eu encontrava que me davam indícios de que a história não é bem essa, e foi por isso que eu elegi esse tema como meu objeto de estudo na tese de doutorado. E o resultado, gente, é que dentro do livro, claro que quem for ler vai ver isso com detalhes, né? O que a gente percebe é que isso é uma construção que não corresponde à realidade. Então, embora quando vocês forem estudar daqui a pouquinho, né, o capítulo 3, ou é o 4, eu não sei, do Volkmann, sobre a questão do bacharelismo liberal e a criação das faculdades de direito no Brasil, vocês vão ver eles repetindo esse mesmo discurso que outros historiadores do direito têm na ponta da língua, né, de que curso de Direito de São Paulo formou os políticos, curso de Direito de Olinda formou os estudiosos do direito. Então, eu trago ali dados no meu livro que foram coletados, né, tanto lá em Coimbra, quanto aqui na Faculdade de Direito de Recife, né, porque a Faculdade de Olinda, ela vai ser extinta em 54, e a gente vai ter, então, o curso transferido para Recife. Mas a gente vai perceber ali que, de forma alguma, tanto do curso de Direito de Olinda como de São Paulo, em quantidade praticamente idêntica, saíram os formadores políticos desse país. Então, a minha tese, né, a minha ideia é de que se tenta criar uma representação negativa do curso do Nordeste, né, do curso que hoje é o Nordeste, naquela época, província do Norte, justamente porque a gente estava ressaltando, né, essa função do Sul, do que hoje é Sul, Sudeste, como superior ao Norte e Nordeste, que é uma realidade que acontece até hoje, e que essa inferiorização está muito ligada às representações que vão sendo criadas, né, para que a gente tenha, então, um imaginário nesse sentido, né, o que vem do Sul, do Sudeste. Vejam que quase todos os historiadores do direito, né, do país, eles são justamente dessas localidades. Então, não à toa, continuarem reproduzindo essa ideia, né, de uma importância talvez maior dos cursos, né, do curso de São Paulo em detrimento ao de Olinda. Então, por isso que, guardadas as devidas subjetividades, né, as devidas proporções, eu acho que a leitura desse meu trabalho é muito importante para a gente aqui, Ceará, Pernambuco, Paraíba, a gente enquanto Nordeste, né, para que a gente revisite as representações que são feitas, né, sobre a nossa realidade, que a gente visualize que algumas ideias que são reproduzidas, elas não necessariamente correspondem à verdade, os fatos, os dados históricos, né, eles nos ajudam, então, a reconstruir essa história, né, contá-la de uma forma mais próxima da realidade. Eu poderia passar aqui horas conversando com vocês sobre isso, afinal de contas é meu objeto de estudo, né, provavelmente no pós-doutorado eu devo continuar trabalhando com a temática, mas já são 3h15, né, para quem disse que ia falar 40 minutos, falhei, como é que o povo fala? Falhei grandemente. Então, a gente vai precisar encerrar por aqui, tá bom? 3h15. O pessoal vai se assustar, né? Quem não teve na gravação, valha como o vídeo dessa semana ficou comprido, mas esse conteúdo que a gente está estudando agora, para mim, é um dos mais importantes da disciplina, é o que deve nos gerar mais reflexões sobre o tipo de bacharéis que nós pretendemos ser. Você está comprometido com essa herança? Você está comprometido com a reprodução, né, desses valores elitistas? Você está comprometido com o quê? Né? Quero ser bacharel em direito por quê? Qual é o meu nível de compromisso com essa formação desse Estado Nacional no Brasil? Nós continuamos forjando, construindo esse Estado Nacional, e os bacharéis em Direito continuam, sim, ocupando papel de destaque nesse processo. Nós estamos sendo bons protagonistas nesse processo? Em que medida essa nossa herança histórica pode estar prejudicando, né, a construção dessa nação livre, justa e solidária que está prevista lá na Constituição de 88? Então, são reflexões importantes e eu acho que necessárias. Beleza, professora, gente? Obrigado pela aula. E imaginando aquele ditado que se diz, né, professora? Nem sempre o que a história lhe mostra é o que é verdade, né? A senhora acabou de provar isso, né? Que eles simplesmente quiseram ofuscar o curso de Olinda, né, de uma forma eclipsar, dizendo que só
praticamente só prestava o do Sul. O nosso não foi bom, né? Como diz a história, né? É aquele preconceito sulista que existe há décadas, né? E eu trago 2 juristas, gente, para aprovar a minha tese. Quem for ler o livro vai ver que é o José Nabuco de Araújo e o Teixeira de Freitas. A nossa síndrome de vira-lata, né, como chama o Gessé Souza, não sei se vocês gostam de ler Gessé Souza, né, ele é bem crítico. Ele diz que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata porque a gente nasceu sem nenhuma autenticidade, né, só o que vem de fora é o que é bom, só o que vem de fora é o que presta. E eu trago 2 juristas, que é o Teixeira de Freitas e o José Nabuco de Araújo, ambos, né, saídos da Faculdade de Direito de Olinda, justamente para provar, né, para dar um exemplo do nível de juristas que a Faculdade de Olinda produziu. Gente, é um absurdo. A maioria dos profissionais do direito que estão hoje aí no mercado, até mesmo os escritores, os acadêmicos, muitos não conhecem Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas é jurista cujo estudo é obrigatório na Argentina. Teixeira de Freitas é super reconhecido lá na Universidade de Coimbra. No Brasil, a gente não estuda o nosso próprio jurista. Quando a gente vai falar sobre o Código Civil, a história do Código Civil brasileiro, a gente vai estudar quem? O Savigny. A gente vai estudar um francês, que afinal de contas o que vem de fora é que presta. Quando o Teixeira de Freitas, que foi esse bacharel em Direito, né, que foi egresso da Faculdade de Direito de Olinda, embora ele tenha estudado em São Paulo também, mas ele passou por Olinda, ele simplesmente influenciou a maioria dos códigos civis, a teoria civilista dele influenciou a maioria dos códigos civis do século XX, em especial aqui na América Latina, né? O Código Civil argentino, ele tem a base teórica de estruturação do código toda a partir da visão do Teixeira de Freitas. E a gente desconhece, né, um sujeito como esse. Então, é para a gente refletir e parar de cometer esses erros, né, de reproduzir, só reproduzir, né, então eu leio aqui, a professora disse que é para eu ler o livro do fulano, tudo que está lá no Volkmann é bom, tudo que está lá é certo, que a professora mandou ler. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente perde, né, essas oportunidades de encontrar onde estão representações, onde está ali a possibilidade de criação de imaginário que não é interessante, né, não corresponde à verdade ou a uma proximidade da realidade dos fatos. Perder a ideia de que santo de casa não faz milagre, né, professora? A gente tem que acreditar neles também. Pois é. Professora, uma boa tarde, uma ótima aula, muito obrigado, viu? Igualmente, era isso que eu ia dizer. Beijo, boa tarde. Se tiverem qualquer dúvida, vocês sabem, vocês falam comigo pelo WhatsApp e até semana que vem. E aí vai ser só gravação, né? Mas a gente se vê mesmo que de forma assíncrona. Tchau, tchau. Tchau, professora.